Conosco aqui mais uma vez, não é todo mundo, para continuarmos o estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando o Evangelho de Marcos. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo para esse nosso estudo. Eu vou pedir que o nosso irmão Estevão, por favor, liga seu microfone. Vou pedir que o Estevão nos dirija em oração para que a gente possa começar o nosso estudo. Por favor, Estevão. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos por estar em comunhão entre irmãos. Isso é muito bom, Senhor. Que o Senhor abençoe o nosso irmão Ala, que vai trazer, Senhor, o estudo, Pai, do livro de Marcos. Que o Senhor ajude ele, Senhor, e que entendemos a Tua palavra, Senhor. E que façamos somente a Tua vontade, Senhor. Que o Senhor abençoe a cada irmão que está aqui presente, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos hoje e sempre. Amém. Obrigado, Estevão. Então, pega a sua Bíblia, Nada. Abra comigo lá em Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Nós começamos o estudo das parábolas de Jesus na quinta-feira passada, mas não conseguimos terminar todas. E nós vamos terminar, então, o capítulo 4, e dependendo do nosso tempo, nós começamos o capítulo 5. Então, lembra que o Evangelho de Marcos é escrito mostrando Jesus como um servo. E um servo que não vai ficar parado. Marcos está escrevendo para os romanos. E o povo romano era um povo que sempre estava se movimentando. Então, o Evangelho de Marcos é muito dinâmico. Jesus nunca está muito tempo parado. Ele está sempre se movimentando. E no capítulo 4, ele vai começar, então, a introduzir as parábolas. Nós não tínhamos visto isso até chegarmos aqui. E vai falar sobre o reino. Você se lembra que uma parábola é uma história junto com o ensinamento, para que o ensinamento possa ser muito mais evidenciado. Então, Jesus está contando histórias comuns, muito fáceis de serem entendidas por todos, mas tem um ensinamento mais profundo com relação a essa história. E somente aqueles que estavam dispostos a entender iriam compreender o ensinamento junto com essa história. Nós começamos vendo a parábola do semeador. E vimos que é fácil todo mundo entender. Provavelmente Jesus até estava vendo um semeador no campo e as pessoas entenderam muito bem o que é essa história. Mas tinha um ensinamento profundo junto com essa história. Jesus não está falando de semear qualquer semente. Nós vimos que a semente é a palavra de Deus. E o solo é o nosso coração. Então, nós temos um tipo de solo que nós temos que avaliar, não é? E a pergunta que fizemos foi: qual é o seu solo? Que tipo de coração você tem? Um coração à beira do caminho? Um coração rochoso? Um coração espinhoso? Ou um bom coração? Depois nós falamos sobre a parábola da candeia. De novo, muito fácil das pessoas entenderem o que era uma candeia e para que era usada. Mas o ensinamento profundo, aí vem a parábola, é que nós devemos mostrar o reino às outras pessoas. Nós devemos iluminar o caminho. Nós não podemos esconder que somos discípulos de Jesus. Então, temos vários ensinamentos das parábolas. Vamos ler a próxima parábola,
que tem o mesmo assunto. Jesus continua falando sobre o reino. Abre lá no capítulo 4, nós vamos ler dos versículos 26 até o 29. 26 a 29. Alguém gostaria de ler esse texto para nós, por favor? 26 ao 29. Eu posso ler. Pois não. A palavra de Deus diz assim. Ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Continua? 29 também, por favor. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Obrigado, Dirceu. Então, vamos fazer como estamos fazendo nas outras semanas. Eu não vou conseguir ver todos vocês, mas se você tem uma pergunta, um comentário, qualquer coisa que você quer falar, liga o seu microfone e pode falar, tá? Fique à vontade para fazer qualquer tipo de comentário, tá bom? E aí eu paro de falar e aí você pode falar, tá? Nessa parábola que Jesus está dizendo aqui sobre a semente, nós vimos que a parábola do semeador mostra os tipos de solo, os tipos de coração que existem. Essa parábola que nós acabamos de ler vai ensinar qual é a atitude daquelas pessoas que ensinam a palavra de Deus. Qual é a sua atitude? Qual é a minha atitude? E da mesma maneira que Jesus está contando aqui sobre esta semente, que noite e dia, estando o homem dormindo ou estando o homem acordado, a semente cresce. Da mesma forma, os resultados que vêm da palavra de Deus. Nós, como semeadores da palavra, nós não devemos ter pressa. O semeador que planta uma semente, ele não pode ter pressa. A semente vai germinar na época certa. Ele pode ficar acordado a noite inteira olhando para aquele buraquinho que foi cavado no chão, que isso não vai ajudar a semente a crescer. Ele pode dormir, ele pode estar acordado, mas a semente tem o seu tempo para crescer. Mesma coisa você e eu, quando semeamos a palavra, a nossa atitude é entender que os resultados vêm de Deus e nós não necessitamos ter pressa, mas sim semear, plantar e deixar o resultado nas mãos de Deus. Essa parábola também, creio eu, que ensina para nós sobre o crescimento deste reino. Muitas vezes nós não conseguimos ver fisicamente esse reino crescendo, mas ele está crescendo. Da mesma maneira que a semente debaixo da terra, você não consegue ver o crescimento, mas você sabe que ela está crescendo. O reino de Deus cresce assim. Ele continua crescendo. Às vezes nós nem vemos, mas a semente continua produzindo, continua crescendo. Mostra também para nós, no finalzinho do texto que o Dirceu leu, que haverá um dia
quando a semente que é plantada cresce, amadurece e depois vem a colheita. Um dia vai vir a colheita, a consumação. E eu e você, como boa semente, nós precisamos estar prontos para esta colheita, para quando chegar o dia da colheita espiritual. O reino de Deus é como esta semente, uma semente que cresce pelo poder de Deus. Eu e você temos que ter paciência, porque ela vai crescer no seu tempo certo. E quando ela crescer, amadurecer, vai chegar o tempo da colheita. E nós temos que estar prontos para o dia desta colheita. O reino de Deus é semelhante a esta semente que continua crescendo. Olha o próximo texto, a próxima parábola que Jesus conta. Alguém pode ler os versículos 30 a 32? Vamos ler mais essa parábola. Aí eu vou dar um tempo para quem quiser fazer algum tipo de comentário sobre essas duas que nós vamos estudar hoje. Quem pode ler do 30 ao 32? Eu posso. Versículo 30. Disse mais, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Obrigado, Luiz. Alguém conhece, não sei aí, na versão que o Luiz leu é hortaliça, né? Na NVI fala maiores plantas. Alguém conhece essa planta da mostarda? Não a semente, mas a planta, quando ela já está grande. Alguém conhece, já viu uma planta de mostarda ou uma hortaliça de mostarda? Ela fica grande. É uma sementinha muito pequena, mas ela fica grande. E Jesus está dizendo aqui, que mais que eu posso assemelhar o reino dos céus? Qual é uma outra parábola que eu posso contar? A semente de mostarda era muito conhecida na Palestina. Eu não conheço, já vi, né? Já vi uma semente de mostarda, mas não conheço assim de pegar na minha mão, de ver uma planta de mostarda. Mas é uma semente muito pequenininha. Mas quando ela cresce, até mesmo as aves, segundo esse texto que nós lemos, as aves do céu podem se abrigar na sua sombra. Olha que interessante esta outra parábola. De novo, algo muito fácil das pessoas entenderem. As pessoas daquela época conheciam muito bem uma semente de mostarda, então não é difícil das pessoas entenderem. Mas o ensinamento que vem ao lado desta história é isso que interessa para você e para mim e para os discípulos de Jesus. Jesus está dizendo que o seu reino, apesar de começar muito pequeno, lembra, começou com
com 12, não é? 12 apóstolos. Logo, tinha quase mais de 3.000 pessoas, mas ainda um número pequeno, se comparado com a população daquela época. Jesus está querendo dizer aqui que mesmo os seus seguidores, sendo um grupo pequeno, eles não deveriam ficar desanimados. Desanimados com pequenos começos. Eu não sei aonde você está, não é? Temos pessoas aqui de vários locais hoje. Eu não sei se aonde você está começou pequeno ou ainda é pequeno. Acredito que o que Jesus está querendo ensinar sobre o reino é que não importa se ele começa pequeno. Nós não devemos ficar desanimados, porque assim como a semente de mostarda é muito pequena, ela vai crescer e ela vai se tornar algo muito grande. O reino de Deus é assim, começa pequeno, mas se torna algo muito grande, muito grande. O reino de Deus, naquela época, assim como hoje, talvez na cidade onde nós estamos, começa pequeno, mas não deve nos desanimar, pois ele vai crescer, este reino vai crescer e vai se tornar algo grandioso, grandioso. Você já pintou um quadro? Eu sei que nós temos alguns artistas aqui no nosso meio, não é? Se você gosta de pintar um quadro, o quadro começa com algumas pinceladas. E aí ele vai se tornando algo grande. Assim é o reino. O reino começa pequeno e ele vai crescendo e se torna algo grandioso. Grandioso. Alguém quer fazer algum tipo de comentário com relação a essas duas parábolas, da semente crescendo e do grão de mostarda? Vamos um pouquinho para frente, então. Olha os versículos 33 e 34, para terminarmos essa parte aqui das parábolas. Quem pode ler para a gente o 33 e o 34, por favor? Silenciar, silenciar. É o microfone, né? O microfone, assim. Eu não consigo. Tá vendo? Pois é. O telefone também. Mas eu não consigo ir. 33 e 34, alguém? Pode ler, por favor. Vou ler. E com muitas parábolas semelhantes lhes punha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhe falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Muito obrigado. O texto termina sobre parábolas, dizendo que Jesus falou muito mais através de outras parábolas que nós não temos registrado aqui no Evangelho de Marcos. Lembra que Marcos não está interessado em colocar muito sermão, muito discurso de Jesus. A sua audiência são os romanos. Os romanos não iam ter paciência para ficar lendo muita coisa de sermão. Eles são mais ativos. Então, Jesus aqui, com certeza, teve mais parábolas para falar sobre o reino, mas não estão registradas.
aqui no Evangelho de Marcos. Mas o que nós aprendemos deste finalzinho nos ensina algumas coisas importantes sobre Jesus. Olha só que interessante, o finzinho do versículo 33. Jesus, quando ensinava, já vimos que ensinava como alguém que tinha muita autoridade, diferente dos mestres da lei. Mas apesar de Jesus ter muita autoridade, Jesus nunca ensinou acima da capacidade de entendimento dos seus ouvintes. Eu acho isso uma lição muito importante para você e eu, que ensina sobre a palavra. Nós nunca devemos ensinar de uma maneira que as pessoas que estão ouvindo não consigam entender. Às vezes, usamos palavras difíceis que as pessoas não entendem. Jesus não fazia isso. Jesus ensinava de uma maneira que os seus ouvintes entendiam o que ele estava falando. Jesus nunca se mostrou superior ao povo. Logicamente que o povo via em Jesus alguém com autoridade, mas Jesus não precisava se mostrar superior. Jesus ensinava de uma maneira simples, que as pessoas entendessem. E eu penso que esse é um bom exemplo, uma boa lição para você e para mim. Quando estivermos ensinando sobre a palavra de Deus, não vamos nos mostrar superiores. Ah, eu tenho mais entendimento do que você. Não. Vamos ensinar de uma maneira que seja fácil das pessoas entenderem. O versículo 34, eu acho muito interessante e uma boa lição para você e para mim também. Quando, porém, estava a sós com os seus discípulos, o finalzinho do 34, explicava-lhes tudo. Os discípulos de Jesus, aqueles que queriam realmente aprender, procuravam o mestre para aprender cada vez mais. Uma boa lição para você e para mim, não é? Nós somos discípulos de Jesus. Será que nós estamos procurando o nosso mestre Jesus para aprender cada vez mais? Essa é uma pergunta para você responder para você mesmo, né? Para você mesma. Você está procurando aprender com Jesus cada vez mais? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário sobre essa parte das parábolas antes da gente passar para um outro tema? Alan, essas parábolas também poderia estar falando, seria também aplicável a crescimento espiritual individual de cada um, ou só em termos de expansão? Porque eu já vi uma explicação que... Está um pouco difícil para eu ouvir, está muito baixinho. Então, deixa eu aumentar aqui um pouco. Melhorou? Está um pouquinho melhor, sim. Obrigado. Eu já vi uma explicação que essa parábola também pode falar do crescimento individual de cada discípulo, não só o crescimento de expansão do reino, mas o crescimento espiritual de cada um. O que é que você vê? Como é que você vê isso? Pode ser, sim. Lembra que Jesus está assemelhando estas parábolas ao reino. Nós fazemos parte deste reino. Acredito que sim, acredito que nós podemos exemplificar isso para nós, não é? Assim como uma semente cresce, Jesus espera que eu e você cresçamos também, não é? Que a gente tenha o nosso crescimento. Uma semente que é plantada
ela não pode ficar do mesmo tamanhozinho. Ela precisa crescer. Então, Luiz, a gente pode fazer esse tipo de analogia para nós, sem dúvida, não é? Penso que Jesus aqui está pensando mais no coletivo, no seu reino como igreja. Mas nós fazemos parte individualmente deste reino. Então, você tem razão, podemos fazer esse tipo de analogia assim. Tá? Obrigado, está muito bom. Ok, obrigado. Alguém mais? Alguém mais quer fazer algum tipo de pergunta, comentário sobre essas parábolas? Fala. Sim. É interessante, né? Eu não sou muito familiarizado com plantas, não, mas eu conheço irmãos, a Letícia, por exemplo, ela tem uma plantaçãozinha de tomate aqui, entre outras coisinhas, e o crescimento, quando a gente, da planta em si, quando a gente vê, não acredita que cresceu tudo aquilo em tão poucos dias, né? E eu estou lembrando aqui que lá no Guanabara começou há 20 anos, né? 20 anos. 20 anos, a sua família, a família da Joana, né, que está aqui, e mais 4 famílias, se eu não me engano, não é? Isso, éramos em 4 famílias. Então, e hoje a gente vê aproximadamente 260 pessoas, né? E, então a gente faz essa analogia que você aplicou aí sobre a semente e é algo assim estrondoso, né? É maravilhoso, não é verdade? Isso mesmo, Márcio. Obrigado. Ótimo, né? Bem exemplificado. Eu creio que é isso mesmo que Jesus está dizendo. Não vamos desanimar com pequenos começos, não é? Tudo começa pequeno. Mas como esse grãozinho de mostarda vai crescendo, 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 até ficar algo tão grande que as próprias aves podem ficar embaixo da sua sombra, não é? Então, é isso mesmo. Obrigado. Mais alguém? Alan, Sim, Alisson. pegando a deixa do Márcio aí, que realmente é uma bênção de Deus, né, que nós temos, a família que nós nos reunimos aqui em Campinas, no bairro do Guanabara, e o Senhor tem abençoado, né, porque a semente, ela não dá fruto somente num local, não é? Uma árvore, ela está plantada num local, ela dá o fruto, dá a semente, mas ela não fica só ali, não é? Um exemplo bacana que eu sempre vejo lá em Simonésio, o Pedro está aí vendo o estudo, ouvindo o Luiz, lá tem muitos pés de café, e o pé de café, ele cresce, né? Ele dá o fruto, e é interessante que tem uma ave chamada lá no interior de Minas, jacu, né? Acho que a maioria das pessoas aqui conhece o jacu. Ele come, né, o café, ele engole o caroço, porque ali está a semente, e vai voar e leva para outros locais. E ali a semente vai cair e vai crescer outra árvore em outro local. E assim vai crescendo, não só num local, mas em outros, né? Então, nós temos hoje, graças a Deus, né, graças ao plano de Deus, com certeza, nós temos o Guanabara, e do Guanabara o Senhor abençoou a região do Campo Grande, aqui em Campinas, e do Campo Grande o Senhor também levou a semente para uma outra região de Campinas, de Montemor, e a região perto de Hortolândia ali, e também do Guanabara o Senhor levou a semente para 1.000 quilômetros de distância, Simonésia, né, que está aí o Pedro, o Luiz, né, e recentemente uma outra região de Campinas, o Senhor levou a semente, que é o bairro, aqui uma região também conhecida como Ouro Verde, aqui em Campinas. Então, é isso aí, a semente ela cresce, dá o fruto, não fica parada e vai se espalhando, né? Cresce tanto que se espalha, com a glória de Deus, e está pronta e madura para espalhar mais ainda. Obrigado aí pelo estudo, Alan.
Obrigado, Alisson. Ótimo, ótimo exemplo. Isso mesmo, né? Desse poder, não é? Dessa semente que começa pequeno, mas vai crescendo de uma forma que a gente nem consegue imaginar, não é? É como aquela outra que a gente viu, né? Não adianta o fazendeiro, o agricultor, ele pode ficar acordado, pode ficar dormindo, mas a semente continua crescendo, não é? Então, é assim que o reino de Deus cresce. Obrigado. Mais alguém quer falar alguma coisa sobre essa parte das parábolas? Encorajador, assim, eu estava pensando aqui que a gente, de acordo com essas verdades de Jesus, que Jesus ensinou, a gente nunca pode desanimar se tiver uma pessoa só para estudar numa grande distância, né? Às vezes você vai ter que estudar numa pessoa que está bem longe, sozinha, não tem igreja lá naquele local. Então, essa parábola é bem encorajador, porque a gente pode ter essa visão no futuro, né? Começar com uma pessoa só e o reino de Deus pode espalhar lá naquela cidade, né? Então, é bem encorajador. Se Jesus não tivesse ensinado essas parábolas, ele estaria bem confuso, né? Com certeza, né, Luiz? Jesus conhece, ele sabe que a tendência do ser humano é de desanimar, não é? Então, com certeza, essas parábolas nos animam, porque mesmo com o começo pequeno, e é assim que começa, a maioria, 99% começa pequeno, mas vai crescendo. Pensa no lugar aonde você está, como servo, como serva de Deus. Com certeza começou pequeno e vai crescendo cada vez mais. Assim que é o reino de Deus. Muito bem. Olha o finalzinho do capítulo 4. Agora, nessa última parte do capítulo 4 e no capítulo 5, que vamos ver na semana que vem, Jesus vai mudar um pouco o tema aqui. Lembra que é muito rápido, né? Jesus está falando uma coisa, depois ele já está em outro lugar. É assim que era o povo romano, um povo muito dinâmico. Interessante que no versículo 35, no mesmo dia em que Jesus falou sobre as parábolas, falando sobre o seu reino, ele vai agora testar os seus discípulos para ver se eles estavam realmente aprendendo. Outra lição para você e para mim, não é? Não basta apenas ouvirmos uma lição. Precisamos estar prontos para praticá-la. E Jesus vai pôr em prática agora, no mesmo dia, aquilo que ele está ensinando. Nessa parte aqui do capítulo 4 e no capítulo 5, nós vamos ver Marcos mostrando Jesus como um servo vitorioso. Vitorioso. E esse deve ser o tema da sua vida e da minha vida, não é? O nosso tema deve ser vitória em todos os tipos de situação, porque Jesus é o nosso mestre. Se nós somos verdadeiros discípulos de Jesus, nossa vida vai ser uma vida de vitórias. E Jesus vai mostrar isso agora com essas próximas histórias. Olha essa primeira. Alguém leia para a gente do 35 ao 41. Até o finalzinho aqui, por favor, do capítulo 4. Pode ler para a gente, alguém, por favor. Eu posso ler. Oi, boa noite. Eu posso ler, Denise. Boa noite, por favor. Pode ler, sim. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava,
no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Muito obrigado. Então, Jesus agora, no mesmo dia, vai testar a fé dos seus discípulos. Uma pergunta para você. Pode responder aí quem quiser. Por que será que Deus permite as provações na nossa vida? Por que será? Seria tão bom se a gente não tivesse, né? Mas por que será que Deus permite as provações na nossa vida? Para medir a nossa fé. Eu vejo que é para medir a nossa fé, ver até onde a gente está. Para medir a assim. nossa fé. Muito bem, Nath. Alguém mais tem alguma outra resposta? Eu acredito também que é para a gente confiar mais nele. Aham. Confiança, ótimo, muito bem. Vou deixar uma referência bíblica. 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. 1 Pedro 1, 7. Isso, não vou falar aqui não, mas pode anotarem aí. Tá ótimo. Obrigado, Alisson. Mais alguém? Olha, é isso mesmo. Tudo que foi falado aí, com certeza, não é? Jesus está mostrando agora vitória. E aqui nós vamos ver vitória sobre o perigo. Vitória sobre o perigo. E eu creio que nós podemos fazer várias aplicações deste milagre, mas a aplicação que eu quero chamar a atenção é que nós podemos confiar em Jesus quando estamos passando por perigos. Alguém quer falar algo? Desculpa interromper. Antes de você entrar nesta aplicação aí, o nosso irmão Pedro estava tentando fazer um comentário. Eu vou pedir o nosso irmão Lucas para abrir o microfone dele, Lucas, por favor. E aí, Pedro, aí você pode fazer o seu comentário, que ele estava tendo uma dificuldade para abrir o microfone. Ah, tá bom. Obrigado, Alisson. Tá aberto. Pode falar, irmão. Pode falar, Pedro. Tá bom. Obrigado. Alan Dutan. Sim, Pedro. É uma pergunta, assim, misturada com um comentário. A semente, a gente lida aqui com semente. Lá atrás, quando falou da semente. Sim. A gente trabalha aqui com a semente. Esse é o nosso trabalho, você sabe. Sim. Muitas das vezes, o tempo de germinação da planta e até na qualidade do fruto depois, depende muito do preparo que a gente faz com a semente. Porque, às vezes, se ela for secada demais, ela vai demorar mais tempo na terra. Às vezes,
assim, se ela tiver mais úmida, com menos secagem, ela brota mais rápido, ela germina mais rápido. O cuidado que a gente tem com a planta, a seleção que a gente faz da qualidade da semente, tudo influi no tempo de germinação e na qualidade do fruto depois. Dentro da palavra de Deus, levando para o evangelismo, o trabalho, o cuidado e o trabalho de quando a gente vai pregar e evangelizar uma pessoa, isso também influi, pode ser que isso também influi na conversão dela e até na qualidade do fruto que ela venha produzir depois? Obrigado, Pedro. Eu creio que sim, com certeza. Bons exemplos que você deu aí, né? Uma parte muito prática. Essa semente, ela precisa ser muito bem cuidada, né? Ela tem que ser cuidada. Nós vimos na parábola do semeador que esta semente é a própria palavra de Deus. E se nós, como semeadores, não estamos cuidando bem desta semente, com certeza isso vai criar problemas, não é? Ela tem o seu próprio poder. Então, vamos supor que, por algum descuido nosso, essa semente caia do nosso bolso e não vai exatamente aonde nós achávamos que deveria ir. A semente tem o seu próprio poder para crescer aonde ela caiu. Mas se ela é muito bem cuidada, se o solo aonde ela vai ser plantada é muito bem cuidado, adubado, tirando o mato, molhado, regado, com certeza, não é? Essa produção vai ser muito maior. Então, o bom cuidado com a semente ajuda nessa sua produção, sem sombra de dúvida. Obrigado, Pedro. Comentário aí muito bom. Tá? Muito bem. Vamos lá, então, para essa parte do capítulo 4. Vamos falar um pouco sobre vitória. O servo, o discípulo, a discípula de Jesus deve ser vitoriosa. Nossa vida deve ser uma vida de vitórias. Aqui Jesus vai ensinar a vitória sobre o perigo. E alguém falou sobre confiança. Eu creio que Jesus vai testar agora, na vida dos discípulos naquela época, e isso serve na nossa vida, como é a nossa confiança nele quando nós temos dificuldades, perigos, tempestades, se você quiser usar a mesma palavra que está usando aqui, na nossa vida. Não uma tempestade num mar ou num rio, mas uma tempestade que possa acontecer na sua vida. Interessante que muitas pessoas, talvez você seja uma dessas, muitas pessoas têm a ideia de que problemas, dificuldades, aparecem na vida dos discípulos de Jesus somente quando eles desobedecem a Deus. Vou falar de novo. Muitas pessoas têm a ideia que problemas aparecem nas suas vidas somente quando desobedecem a Deus. Isso não é sempre verdade, não. Lembra, Jonas, o profeta Jonas, ele estava numa tempestade, porque desobedeceu. Sim, mas os discípulos agora, nessa história, estão numa tempestade porque estão obedecendo. Jesus falou para eles, vamos lá para outra margem. Eles estão obedecendo. Então, tempestades acontecem na nossa vida, independente de nossa obediência ou desobediência
a Deus. E creio que o ponto aqui de Jesus é para mostrar para nós, como seus discípulos, se temos confiança ou não no seu grande poder sobre os perigos. Pelo menos eu vejo aqui nesse texto 3 razões, e você me ajuda se você viu outra. 3 razões do porquê os discípulos não deveriam ter medo nessa tempestade. O texto fala, em primeiro lugar, que Jesus havia prometido para eles que eles iam chegar do outro lado. Bem no comecinho desse texto, Jesus fala, vamos para o outro lado. Só isso já deveria ter dado coragem e não medo. A segunda razão que eu vejo aqui nesse texto é que Jesus estava com eles no barco. Teve uma outra tempestade que Jesus não estava com eles. Mas essa, Jesus está com eles no barco. Eles tinham visto já tantos milagres que Jesus já tinha feito. Por que ter medo nesta situação? E a terceira razão é pela atitude de Jesus. Jesus estava dormindo, tranquilo, durante a tempestade. Jesus sabia que Deus tinha poder de protegê-lo. E os discípulos deveriam ter essa mesma confiança em Jesus. Você já esteve no meio de tempestades, de problemas, de dificuldades, e gritou como os discípulos gritaram, aqui no versículo 38, Mestre, não te importas que morramos? Senhor Deus, o Senhor não está se importando comigo? Você já teve esse tipo de atitude no meio de um problema, no meio de uma dificuldade na sua vida? Eu creio que sim, né? Eu creio que todos nós já falamos palavras parecidas com essa, não é? Por que que isso está acontecendo comigo? Será que Deus não está vendo a minha vida de discípulo? Por que que essas coisas estão acontecendo comigo? Eu creio que nós também agimos como os discípulos aqui nessa história. Acho também que Jesus sabia que o verdadeiro perigo aqui não eram as ondas, não era o vento, mas era a falta de fé, a falta de confiança dos seus discípulos. Mesmo ensinamento para mim e para você. Os nossos problemas maiores não estão ao redor de nós, mas estão dentro de nós, não é? Dentro. Se nós tivéssemos mais confiança, mais fé em Jesus, nós não teríamos tanto medo, tanto desespero, tanta preocupação como nós temos hoje. Acredito que nesse milagre nós podemos tirar muitas lições na nossa vida. Estamos passando por um momento agora de tempestade, né? Já faz algum tempo. Hoje, pelos meus cálculos aqui, são 122 dias, 4 meses, que esse vírus invisível está causando uma dificuldade grande no mundo inteiro. Dificuldade econômica, dificuldade de doença, dificuldade de tristeza. Talvez alguma pessoa
próxima de você perdeu a sua vida por causa disso. Dificuldade de desânimo. É difícil ficarmos sem encontrar nossos irmãos e irmãs fisicamente. É tão gostoso a gente poder se ver pelo computador, mas muito mais gostoso a gente poder dar um abraço, um aperto de mão nos nossos irmãos que amamos, não é? Creio que essa tempestade que estamos passando é um bom exemplo do que Jesus está ensinando aqui. Como é que você tem reagido aos problemas e às dificuldades na sua vida? Como os discípulos? Senhor, o Senhor não está se importando comigo? Ou como Jesus está querendo ensinar? Com confiança, com fé, que Ele é vitorioso nos perigos. Nós nunca precisamos ou precisaríamos ter medo, porque Jesus está em controle. Aqui ele mostra que ele tem controle sobre qualquer situação, vitória sobre os perigos, qualquer tipo de perigo. Alguém quer fazer algum tipo de comentário, dar um exemplo, talvez, disso que nós estamos falando agora, neste milagre? Alan Júnior, eu lembro muito de Tiago 1, né, que é difícil, é um paradoxo, porque ele fala para a gente ter, por motivo de toda alegria, o passardes por várias provações. A gente, com a nossa mente humana, pensar não faz sentido, né? Mas depois ele fala que a aprovação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Eu gosto muito dessa passagem em Tiago, que às vezes ajuda a gente a entender por que nós estamos passando por tantas provações. E enquanto está falando, a única música que vem na minha cabeça é Com Cristo no Barco, tudo vai muito bem, né? A gente tem que ter a atitude das crianças e cantar Com Cristo no Barco. É verdade, né? Obrigado, Cíntia. Isso mesmo, com certeza. Tiago ali é um bom exemplo, né, do que Jesus está ensinando. As dificuldades promovem em nossa vida tudo isso, não é? Que nós acabamos de falar aqui, principalmente lá em Tiago. Obrigado. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre a confiança no meio das tempestades, dos problemas, das dificuldades da nossa vida? Alan. Sim, Pedro. Penso que a gente vê muitos cristãos hoje, no meio dessa tempestade que estamos vivendo, que você citou, alguns tremendo de medo, com muito medo, a fé já até descaiu um pouco. E outros levando e buscando encontrar uma coisa boa nisso tudo, tirar proveito disso tudo, e levando isso de acordo com como Deus estivesse encaminhando a pessoa, com a mente sã. Tem muitas pessoas com a mente perturbada com isso. Muitos cristãos que a gente vê. E tem muitos cristãos com a mente sã, com pensamento positivo. Penso que tudo isso é tipo da planta, eu volto lá atrás, que talvez o cuidado com que essa pessoa foi ensinada lá atrás, no começo, eu volto na planta. Não foi uma coisa bem feita, não foi uma coisa assim bem trabalhada na vida dele. Por isso que hoje ele tem esse medo, esse desespero, esse pânico que está na vida dele hoje, que a gente vê isso por aqui. E na realidade, é o cuidado que eu penso que foi o cuidado que foi trabalhado lá atrás, que não foi um perfeito. Porque a pessoa, se ela foi bem preparada,
Agora ele está preparado para isso. Até para, se for um caso, ir embora e viver com Jesus. Mas se ele não está com esse medo, é porque ele não foi bem preparado lá atrás. Penso assim, posso estar errado. Obrigado, Pedro. Eu acho que faz sentido isso que você falou, com certeza, não é? Tem lugar para isso. Vamos lembrar que nós vamos passar por dificuldades, com certeza, né? Mas o que Jesus está querendo mostrar aqui, e creio que é o ensinamento aqui que nós podemos colocar em prática na nossa vida, é que junto com Ele, nós não precisamos ficar com medo, ficar desesperados, preocupados, não é? Porque Ele vai resolver a dificuldade, como Ele fez agora, no meio dessa tempestade, e deveria ser uma tempestade grande, não era uma tempestadezinha qualquer, não. Lembra que neste barco estão pescadores, homens que passaram a sua vida neste mar. Estavam acostumados a tempestades do mar. E mesmo assim estavam apavorados. Então era uma tempestade muito grande. Mas mesmo numa tempestade grande, Jesus estava lá com eles. E o ensinamento é o mesmo para você e para mim. Jesus está conosco nas dificuldades, nas tempestades da vida. Isso mostra a nossa fé, a nossa confiança nele. E cada um pode olhar para a sua vida e pode se perguntar, né? Como é que eu tenho agido nessa tempestade que estamos vivendo agora? Isso tem abalado a minha vida? Isso tem causado a minha fé a se tornar pequena? Ou isso tem melhorado a minha fé, a minha confiança em Deus, que Ele vai tomar conta de mim, não importa o tamanho da tempestade? Acredito que é esse o ponto que Jesus está querendo mostrar aqui, na prática para os seus discípulos. Vocês confiam em mim? Ou na primeira dificuldade vocês estão apavorados? Não é? Semana que vem, leia o capítulo 5. Nós vamos continuar com esse tema de vitória. O servo de Jesus é vitorioso, assim como Jesus é um servo vitorioso. Hoje nós falamos sobre vitória, sobre os perigos, as dificuldades. O capítulo 5 vai nos dar 3 outras vitórias. Leia o capítulo 5 e nós vamos falar sobre vitória sobre os demônios, vitória sobre as doenças e vitória sobre a morte. Demônios, doenças, morte. Nós vamos ver o servo de Deus, Jesus, sendo vitorioso em todas essas circunstâncias. E vamos ver como isso deve trazer ânimo, alegria, confiança em nossas vidas. Alguém quer falar alguma coisa a mais? Já são 9h05 aqui no meu horário. Alguém quer fazer mais algum outro comentário, uma pergunta, antes de fazermos a oração final? Posso falar uma coisa? Sim. Eu ia falar, mas eu ouvi uma voz de uma mulher, eu vou dar preferência para ela. Quem foi, eu não vi aqui. Sou eu, Rosiane. Por favor, porque Rosiane. assim, há uns 3 anos, mais ou menos, que eu vinha passando por muitas dificuldades, muitos problemas. Mas foi em Jesus Cristo, foi em Jesus que eu encontrei paz, amor. E eu vou dizer a você, eu consegui vencer os obstáculos. Foi na palavra, foi buscando a presença do Senhor todos os dias. Eu encontrei conforto, paz
E hoje eu digo assim, que não tem nada nessa vida, nada no mundo que tire a paz que eu sinto no meu coração. Essa paz que eu sinto é tudo, porque foi através da palavra, foi através do consolo que eu encontrei em Cristo, que hoje eu posso dizer que eu sou uma vencedora. Foi através da palavra, com confiança, buscando a presença do Senhor todos os dias. E assim eu estou vencendo e venci. Você é um vencedor, em nome de Jesus. Amém. Rosiane, obrigado. Obrigado mesmo. Me lembra de onde que você é? Garanhuns, em Pernambuco. Garanhuns, isso mesmo. Que bom. Muito obrigado aí pelo seu comentário, pelo seu exemplo. Tá ótimo. Alisson. Eu estava torcendo para que seu apetite voltasse. Ainda bem que alguém lá de Garanhuns falou alguma coisa, porque essa conversa já estava cheirando queijo, né? Mas eu só queria dizer que esse exemplo, essa parábola, essa história, né? É muito interessante. Tem uma frase, né? Um dito popular que fala que mar calmo não forma marinheiro. E é isso mesmo, né? Para formar a fé de um cristão, ele não pode viver o cristianismo de uma maneira pacata e serena, né? Ele precisa realmente ser testado, provado em todas as áreas, no evangelismo, na edificação, enfim. Mar calmo não forma marinheiro. Obrigado aí pelo estudo, Alan. Deus abençoe. Obrigado, Alisson. Ótimo, tá? Muito bom. Mais alguém gostaria de fazer um comentário antes da oração final? Boa noite, Alan. Boa noite. Quem está falando? É Eliana. Oi, Eliana. Boa noite, Eliana. Então, Alan, eu queria falar o seguinte, fazer um comentário seguinte. Sim. O meio em que a gente vive, o nosso meio de amizade, influi muito no nosso estado de espírito. Porque, às vezes, você, que nem agora, nesse caso da pandemia aí, que a gente está tão apagado, né? Tão dentro de casa, sem conversar. Eu conversando com um amigo meu, um casal de amigo meu, essa semana, e eu perguntei se ele estava tudo bem, ele falou assim, fui no hospital domingo, porque eu estava com muita dor de cabeça, e precisava ver o que era isso. Cheguei lá, o médico falou, mas por que o senhor veio aqui? Ele falou, não, eu vim aqui porque eu gosto de ver vocês, porque eu gosto de levar uma picada na veia. Não, mas a sua pressão está 17/10. Não, então eu não tenho nada, não. Muito obrigada, eu vou embora. Mas como o senhor vai embora? Vai pelo menos tomar um remédio. Ele falou assim, não, meu filho, pensa bem, eu sou um cristão. Eu sei que se minha pressão subir e se acontecer alguma coisa comigo, eu sei o meu caminho, eu sei para onde eu vou. Eu não estou preocupado se eu vou morrer ou não. Então, vocês podem ficar sossegados, porque uma vez que eu estava com pressão alta e você me perguntou o que eu vim fazer aqui no hospital, então é porque vocês não estão com muita vontade de me atender. Mas não tem problema, eu vou embora, vocês ficam na paz. Eu, como cristão, chego em casa, tomo um remédio, eu sei o que vai acontecer comigo. E eu ouvindo isso daí era o quê? Umas 10 horas da noite. Eu ouvindo isso, eu falei, puxa vida, né? Como a gente viver no meio de cristão é tão bom. A gente ouve umas frases que a gente espera, mas não naquele momento, 10 horas da noite, né? Conversando com ele fala uma coisa dessa. Eu fiquei muito feliz com isso. Eu falei, puxa vida, né? Vamos ouvir, então, que a fé cura a pessoa. Ele ia embora com pressão alta, ele foi para a casa dele,
chegou em casa, tomou o remédio dele, baixou a pressão, porque ele teve fé. Ele foi para casa. Isso me deixou muito feliz. Falei, puxa vida, como é bom a gente ouvir isso. Como é bom a gente ouvir 10 horas da noite uma pessoa com tanta fé transmitir isso daí para a gente. Vamos levantar a cabeça, né? Se tem uma dorzinha no pé, uma dor na mão, tenha fé. Então eu vejo que a minha amizade com ele naquela noite foi muito bom para mim. Eu fui dormir em paz. Gostei muito do que ele falou para mim, sabe? Eu fiquei muito feliz com isso. Porque a gente vê que as pessoas têm fé em Deus. E o meio em que a gente vive influi muito no espírito da gente, no momento e em qualquer momento. A gente deve, sim, escolher as amizades, escolher exatamente o que falar, na hora de falar. Sabe, eu fico muito feliz com isso, em escolher amizade para a minha vida, de pessoas que têm fé em Deus, que têm fé em Jesus e acreditam que mesmo se ele estiver longe de alguma outra pessoa que não pode atendê-lo, ele tendo fé em Jesus, ele vai ser curado. E foi o que aconteceu com ele. Ele voltou para casa, tomou o remedinho dele e sarou. Isso foi muito bom para mim. 10 horas da noite, falei, puxa, olha, podia dormir mais alegre? Não, eu fui dormir muito alegre. Graças a Deus. Obrigado, Eliana. Uma boa Isso noite mesmo, para todos né? vocês. Obrigado. As nossas amizades influem. Então, com certeza, né, nós devemos procurar amizades positivas, não é? Que sempre vão falar coisas positivas, edificar a nossa vida. E nós devemos ser pessoas assim, né? Que sempre ajudam, sempre sendo positivas e confiantes em Deus. Obrigado por isso, né? Já são 9h10 aqui no meu relógio. Eu vou pedir para o Pierre. Pierre, você tá podendo ligar seu microfone? Tá ligado. Eu vou pedir ao Pierre que faça uma oração para terminarmos o estudo. Eu não tenho pressa para voltar para minha casa. Tá? Não sei se você está com pressa de voltar para a sua, mas eu não tenho pressa de voltar para minha casa. Então, quem puder ficar um pouquinho mais, depois da oração do Pierre, quem puder ficar, a gente fica para conversar um pouquinho mais. Aí, se você precisar, por qualquer razão, ir para algum outro lugar, né? Porque o nosso horário era para terminar às 9h, aí você fica à vontade. Mas eu vou pedir para o Pierre fazer esta oração para terminarmos essa parte de hoje à noite. Pode ser, Pierre? Pode ser sim, ó. Vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, Deus poderoso, em nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, Santo Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade que tivemos nessa noite, de juntos, meu Pai, compartilhar a Tua palavra, juntamente com o Teu servo Alan, que tem se dedicado, Pai, a ensinar a Tua palavra a nós, como Teu servo. E te peço a Deus que o Senhor continue a abençoar o Teu servo, Santo Deus, lhe dando sabedoria, mais e mais, e que ele esteja sempre, meu Pai, com essa disposição, com essa alegria, meu Pai, de estar ensinando a Tua palavra. Continua, meu Pai, a abençoar o Teu servo, toda a sua família, o seu ministério. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor também nos ajude a entender, a compreender a Tua palavra, que com a explicação do Teu servo, meu Pai, fica claro o entendimento. Que o Senhor continue, meu Pai, a tocar em nossos corações, que possamos, meu Pai, cada dia mais entender a Tua palavra. Mas também, Pai, que possamos colocar em prática
aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Obrigado por cada irmão, Senhor, que está fazendo parte desse estudo. Que o Senhor possa abençoar, Santo Deus, cada um deles. Que o Senhor possa lhe dar a vitória, meu Pai, sobre as tempestades, sobre as dificuldades. Que o Senhor venha guardá-los, a cada um de nós. Santo Deus, muito obrigado. E é no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo que nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Pierre. Lucas, se você puder ligar